Vamos voltar a falar sobre as eleições aqui no Brasil. Ontem tivemos debate da CNN com um pool de jornalistas formados para essas discussões. É a reta final da campanha eleitoral para o primeiro turno e nós vamos seguir nesse assunto agora ouvindo a professora de Ciências Políticas da Unirio, Luciana Veiga, que faz a gentileza de nos atender. Luciana, bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Alberta. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Luciana, qual que é a sua avaliação, o seu olhar sobre as estratégias dos candidatos durante o debate na CNN nessa reta final? A gente viu o tema economia, tema corrupção, dominando a pauta entre os candidatos. Teve a ausência de Lula, que para alguns especialistas acabou sendo esquecido em alguns momentos. Qual que é o seu olhar? Então, Roberta, o eleitor tem como é que eu posso dizer? Ele tem uma expectativa grande em relação ao debate, né? Por que ele tem uma expectativa grande em relação ao debate? Porque ele acredita que ali no debate os políticos se enfrentam sem qualquer subterfúgio que eles possam lançar a mão de um momento para o outro. Na medida em que o eleitor tem uma expectativa grande em relação ao debate, a não presença de um candidato sempre frustra, de alguma maneira, os eleitores. Então, a gente não pode dizer que é custo zero evitar um debate, tá? Então, assim, a gente pode se lembrar, por exemplo, em 2006, quando o Lula não foi no debate final, né, da TV Globo, do primeiro turno. Naquele momento, muitos eleitores decidiram o quê? Decidiram levar a disputa para o segundo turno, né? Na ocasião, um dos motivos que se dizia era que teria sido a ausência dele do debate. Este não foi o último debate. A gente vai ter um último debate que ali a presença é essencial, não tem como não ir e não ter custo zero, né? De qualquer forma, quando ele não vai, ele ao menos possibilita que outras pessoas apareçam. E os candidatos, né, que não duelam, que não lideram as pesquisas, têm se desempenhado bem nas candidaturas, nos debates, e eu acredito que ele perdeu na medida em que ele não ocupou um espaço e outros que estão disputando, dentro dessa ideia do voto útil, né? Outros com quem ele disputa o voto útil tiveram esse espaço e tiveram um desempenho bom. Então, assim, agora, foi pior do que ele ter ido e ter levado ataques, ter levado. Se ele tivesse ido e tivesse respondido de maneira satisfatória os eleitores, certamente teria sido melhor do que não ir. Sim, agora, a avaliação dos nossos analistas aqui da CNN, professora, ressaltaram o destaque das candidatas senadoras mulheres ontem no debate, Soraya Tronic e Simone Tebet. Até que ponto esse desempenho comemorado pelas campanhas pode se reverter em voto ou, por outro lado, o voto útil ganha mais força nos últimos dias antes das eleições? Então, o bom desempenho delas dificulta o voto útil. O bom desempenho, porque o eleitor olha e pensa o seguinte: elas desempenharam bem, de repente eu posso tentar, ou seja, porque elas se mostraram de maneira. Porque, pensa bem, aquele eleitor que por hora já não foi para o Lula, que já não foi para o Bolsonaro, ele é um eleitor indeciso e ele está vulnerável, ele está acessível para esse diálogo. E porque até agora ele está em dúvida, ele não tem um vínculo muito forte nem com um nem com o outro. Então, o bom desempenho pode, se não fazer firmar o voto na terceira via, ao menos encarecer, sair da terceira via e ir para o outro. O que eu acho é que está tendo uma estratégia muito forte em trazer e tentar tirar esse voto da terceira via. Enquanto a gente, e o Lula começa a fazer isso agora, deveria olhar muito, e aí todos eles, né, as abstenções. Ali, entre os eleitores que estão tendendo a se abster, você tem um tamanho de eleitorado muito grande que tem uma potencialidade para que eles possam aumentar, melhorar o desempenho nas campanhas. No caso do Lula, que está por um triz para
vencer no primeiro turno, talvez possa ser uma enorme janela de oportunidade para ele. Professora, a gente vê as duas campanhas dos principais colocados nas pesquisas, presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, preocupados também com a abstenção, com eleitores que possivelmente não compareçam às urnas no próximo domingo, podendo prejudicar a soma dos números e, consequentemente, claro, o resultado do primeiro turno, o resultado das eleições. A abstenção na votação da semana que vem prejudica os dois candidatos igualmente ou a senhora acredita que há alguma diferença? Então, essa questão da abstenção, eu acho que é uma questão que a gente deve prestar muita atenção, porque é um número que vem subindo desde 2006. Desde 2006 que vem aumentando o número de abstenção. E onde que você encontra muita abstenção? São Paulo tem muita abstenção, Minas Gerais tem muita abstenção, tá? São estados que obtêm... A média do Brasil é 20%, 21%. Esses estão acima da média. Então, veja você que são estados muito grandes, com eleitorado muito grande, e que ficam ainda muito indecisos. Em geral, essa indefinição, ela, assim, historicamente, em geral, ela atinge o eleitorado de classe mais baixa. Porque qual que é um pouquinho a lógica da abstenção? Você tem um custo de votar e você tem o benefício de votar. Quanto mais caro você se informar, o custo de votar é muita informação. Quanto mais caro o custo de você se informar, você tem que ver um benefício muito maior entre as duas candidaturas, entre a diferença das duas candidaturas. Então, em geral, as pessoas que têm menos acesso à informação, elas têm mais custo na hora de se informar. E tendo mais custo na hora de se informar, elas tendem mais à abstenção. Por conta disso, o Lula, que tem um desempenho melhor entre o eleitorado de classe mais baixa, de escolaridade mais baixa, por isso ele talvez seja o que deva estar mais preocupado com isso. Não é à toa que é ele que está se empenhando muito em chamar esse eleitor para as urnas. Agora, professora, como é que você vê a estratégia do candidato Ciro Gomes nesse momento? Ontem, inclusive, ele foi questionado pela jornalista Clarissa Oliveira durante o debate sobre que posicionamento iria adotar a partir do segundo turno e chegou a criticar a imprensa, tentou fugir ali exatamente sobre essa pergunta. Como é que você vê essa estratégia de campanha neste momento de Ciro Gomes, no sentido de tentar entender para onde iria um candidato de Ciro Gomes que decidir pelo voto útil em cima da hora? Então, o eleitor do Ciro Gomes ele está dividido com maior tendência para o voto em Lula. Mas você tem também ali um eleitorado que tem tendência para o Bolsonaro, mas a maior tendência é para o Lula. E é curioso porque quando você vê o Ciro falar, você não tem essa percepção de um pouco mais favorável a Lula em contraposição a Bolsonaro. Ele é muito firme no ataque aos dois, né? Muito firme e muito rude no ataque dos dois, e o seu eleitorado não parece tão afinado assim com o seu eleitorado, porque o seu eleitorado é majoritariamente em um segundo turno, nem digo em voto útil, né? Mas majoritariamente no segundo turno tende mais a Lula do que a Bolsonaro, ainda que também haja aqueles que tendam ao Bolsonaro. Então, tem uma certa descompensação entre o discurso, a estratégia e o que pensam seus eleitores. Sim, em quais grupos os candidatos podem focar nessa última semana, nessa reta final para as eleições, professora? No sentido de, na sua visão, onde eles ainda têm a ganhar votos? A gente acompanhou muitas estratégias em relação às mulheres, por exemplo, dos dois principais candidatos, mas também dos outros, falando às feministas, aos grupos religiosos, aos evangélicos, aos católicos. Aonde devem se concentrar as energias nesses últimos dias? Eu acho que a primeira energia tem que se concentrar, entender, porque é um pouco da lógica. É claro que aqui não é a mesma coisa, que o voto é obrigatório nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório, isso muda muita coisa, mas quando a gente tem uma taxa de abstenção crescente, que já ultrapassa 20%, é importante a gente fazer uma chamada para o voto válido.
né? Então é importante chamar as pessoas para participarem, é importante chamar as pessoas para que votem de maneira válida em um dos candidatos. Então a primeira estratégia, eu acho que a estratégia que a gente vê o Lula no debate, no palanque ontem fazendo, é convide as pessoas para votar, fale com seus conhecidos, incentive os seus conhecidos a votarem. Essa é a primeira. E a segunda, dentre as pessoas que já pensam em votar, o foco é esse. As mulheres demoram mais a decidir do que os homens, tá? As pessoas, em geral, com menos escolaridade, demoram mais a se decidir do que as pessoas com escolaridade mais alta. E mais, as pessoas que estão sob pressão cruzada. O que quer dizer pressão cruzada? Que elas pertencem a um grupo sociodemográfico que seria típico de um voto, né? Então, por exemplo, digamos assim, pegar o que eles têm focado muito, as mulheres de classe mais baixa seriam típicos de um voto do Lula, mas, por exemplo, que sejam evangélicas, que sejam neopentecostal. Por quê? Porque esse é um eleitorado forte do Bolsonaro. Essa pessoa, só estou exemplificando, ela está sob pressão cruzada, que a gente chama. Ela está esperando que alguma coisa venha definir definitivamente seu voto. Então, particularmente tentar pegar os que ainda não estão mobilizados para o voto e os que estão em dúvida, muitas vezes em decorrência da pressão cruzada. Professora, para terminar a nossa conversa, muitos especialistas têm falado sobre o voto envergonhado, né, e como isso reflete nas pesquisas, quando a pessoa não se sente à vontade de dizer em quem vai votar, ou o voto amedrontado, né, pessoas que têm medo, até por causa da grande violência política que a gente vive aqui no país. Qual que vai ser o impacto para você do voto envergonhado ou com medo aqui na semana que vem? Então, eu acho que a gente vai ter, porque hoje, assim, às vezes as pessoas discutem, né? Acho que é mais, eu já vi colegas dizerem que acho que vai ser mais o voto do Lula, outros acham que é mais do Bolsonaro. De verdade, eu acho que você deve ter nos dois sentidos, e inclusive até na terceira via, para falar a verdade. Por quê? Porque verifica-se uma animosidade tão grande em todos os ambientes que as pessoas não querem discordar da conversa que está na mesa. Então, ora são as pessoas do Bolsonaro que ficam quietas e não falam do seu voto, ora são os eleitores do Lula, a depender da mesa. Então, o constrangimento é muito grande para os dois lados, porque ninguém gosta de, no seu ambiente social, trazer a discussão e trazer a briga. Então, eu tenho minhas dúvidas, eu vou discordar dos dois, na verdade. Eu tenho minhas dúvidas se é de Lula ou se é de Bolsonaro. Na minha percepção, são todos, porque, em última instância, o que a gente vê na conversação do cotidiano, em pesquisas que travam essa conversação, você tem tanto o voto amedrontado e envergonhado, tanto envergonhado em Lula, amedrontado em Bolsonaro, é muito recorrente todos eles na conversação cotidiana. Professora, muito obrigada por essa entrevista. Nós conversamos ao vivo aqui no CNN Domingo com a Luciana Veiga, que é professora de Ciências Políticas da Unirio. Boa semana, professora. Obrigada. Boa semana, Roberta. Tchau. Obrigada a você.